vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia para você que já acompanha o programa Em Tuas Mãos aí do outro lado. É sempre bom contar com a sua audiência e também com a sua presença, querendo ficar bem informado sobre as notícias da Arquidiocese de Teresina. Mas hoje nós já estamos vivenciando o terceiro domingo do mês de agosto. Este domingo a igreja tem um olhar especial para a vocação à vida consagrada. Então, você que é religioso, você que é religiosa, o nosso carinho e também as nossas orações pela missão que você desenvolve, tá bom? Mas hoje também a igreja celebra a Assunção de Maria. E logo neste início de manhã, eu já quero convidar você para que juntos nós possamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Abriu-se o templo de Deus que está no céu, e apareceu no templo a arca da aliança. Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então apareceu outro sinal no céu, um grande dragão cor de fogo. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas. Com a cauda, varria a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho logo que nascesse. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações como cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Ouvi então uma voz forte no céu proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. E a Arquidiocese de Teresina já se prepara para vivenciar a Semana Bíblica Arquidiocesana, já que no próximo mês a igreja celebra o mês da Bíblia. Para saber mais informações, eu convido você a acompanhar esta entrevista. A partir do dia 2 de setembro até o dia 6 vai ser realizada a 6ª Semana Bíblica Arquidiocesana. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o padre Fabrício Damasceno, ele que faz parte da Comissão Bíblica Arquidiocesana. Padre, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Bom dia, Ana Paula, bom dia a todos os nossos telespectadores, grande alegria estar com você. E vamos começar falando sobre o tema da Semana Bíblica Arquidiocesana, que é a experiência de Deus que nasce da dor, um tema baseado no livro de Jó, não é isso, padre? Como foi pensado? O livro de Jó, Ana Paula e todos os nossos telespectadores do programa Em Tuas Mãos, foi pensado justamente nessa temática, inclusive com a anuência, com o acordo com o nosso arcebispo, justamente porque é um tema que toca a maioria da pessoa humana. A pessoa humana, ela passa por momentos de dor, de crise, mas esta crise, essa dor sempre nos apontam e serve como trampolim para algo maior. Então, a superação dessa própria dor e sofrimento, desembocando numa esperança, que no Novo Testamento vai ganhar as nuances da esperança cristã, é a grande motivação para a nossa Semana Bíblica, no caso, a 6ª edição da nossa Semana Bíblica Arquidiocesana. E didaticamente falando, né, como esse tema vai ser debatido, vai ser discutido durante essa semana? Nós vamos, Ana, tentar fazer um subir de escada. Nós vamos levar ao nosso público, todas as pessoas que conosco haverão de participar da Semana Bíblica, a possibilidade de fazer a compreensão, primeiramente, da questão da dor, o porquê ela acontece junto ao gênero humano. Depois, e isso a partir, claro, da Sagrada Escritura. Num segundo momento, nós vamos trabalhar aonde essa dor me pode levar, como poder trabalhar essa mesma dor e o sofrimento enquanto humano. Para que nós possamos disso nos
nos abraçar, por exemplo, essa temática para nos servir de trampolim para desembocarmos na solução propriamente dita, ou aquilo que a Sagrada Escritura nos aponta como solução para essa dinâmica. É claro, passando por toda uma dimensão de uma teologia chamada de teologia da prosperidade, em que se diz a todo e a qualquer momento de que se você é uma pessoa boa, você receberá sempre aquilo que é bom. E se você é uma pessoa má, você colherá a partir daquilo que é mal também. O livro de Jó nos vem a dizer de maneira contrária a isso. Podemos assim dizer que as pessoas boas, podemos dizer, elas também recebem coisas más. Elas também vivem, melhor dizendo, coisas más. E as pessoas que são más, infelizmente, também, elas não só colhem frutos maus para a sua vida, mas elas também colhem frutos bons para a sua vida, contradizendo toda aquela visão que é muito corriqueira entre nós, que aqui se faz, aqui se paga, de que às vezes o sofrimento, o próprio Jó nos indica isso, e a pessoa, inclusive no Novo Testamento, que mais enaltece essa visão, é a pessoa de Jesus, que sendo extremadamente bom, sofreu bastante. E a quem se destina, né? Qual o público-alvo dessa Semana Bíblica Arquidiocesana? Todas as pessoas que são convidadas a participar é o povo de Deus, principalmente as pessoas que talvez tenham já passado pelo sofrimento enquanto humano e que às vezes se veem esmagadas por esse mesmo sofrimento. Nós vivemos numa terra muito sofrida, o nosso Piauí é uma terra sofrida e nós sabemos bem disso. A grande situação que se impõe aí é fazer a superação desse sofrimento. Então, o curso, por assim dizer, a própria Semana Bíblica, que pretende ser muito mais do que até mesmo um curso, é termos a possibilidade de abraçarmos o povo de Deus, de todas as pastorais, de todos os movimentos, de todos os grupos, das nossas paróquias, das nossas capelanias, das nossas áreas pastorais, em todas as instâncias, os casais, os solteiros, aqueles que são consagrados, os religiosos, os nossos padres. Então, a gente abre de uma maneira geral para todos aqueles que queiram participar da semana. Afinal de contas, o sofrimento não toca uma determinada instância da nossa sociedade, mas toca o bojo como um todo. E, padre, qual a avaliação que você faz, portanto, dessa semana, da realização dessa Semana Bíblica, que já acontece na sua 6ª edição? A avaliação, Ana, e todos os nossos telespectadores que podemos ter da Semana Bíblica é sempre a melhor possível. Graças a Deus, não somente a 6ª edição está acontecendo, mas já de algumas semanas para cá, algumas semanas bíblicas para cá, nesta 6ª edição, nós estamos funcionando nos 3 turnos. Teremos um turno começando às 8 da manhã, outro às 14 horas e outro às 19 horas. Então, nós queremos abraçar a um número maior de pessoas que, por um trabalho, os estudos ou quaisquer outros afazeres que possam ter, às vezes não podem participar num determinado momento. Então, eles podem elencar um dos turnos para participar. O conteúdo praticamente será o mesmo. Darei eu, na parte da tarde, irmã Rita pela manhã e a irmã Aila na parte da noite. É claro que, como proposta do nosso arcebispo, talvez nos alternando para que nós possamos ser vistos em todos os turnos. Irmã Aila também poderá vir para amanhã, assim como eu poderei ir para a noite, enfim, e irmã Rita também igualmente está fazendo essa maleabilidade. Nós queremos atingir um maior número de pessoas para que as pessoas possam justamente dar uma continuidade positiva a essa avaliação que sempre foi feita enquanto tal para a Semana Bíblica Arquidiocesana. Tem sido muito frutuoso e a gente tem visto que as pessoas têm levado isso para suas paróquias, áreas pastorais e também capelanias e demais ações pastorais que possam fazer em suas paróquias. Vamos, portanto, padre, repassar o local das inscrições, como elas podem ser feitas? Bem, o local das inscrições, Ana, está variado. Nós teremos no Centro Pastoral Paulo VI, sempre no horário de 8 até meio-dia, com a irmã Ana, que sempre tem dado plantão aqui, justamente no Centro Pastoral Paulo VI, como também nos dias em que acontecer o nosso início da semana. Então, no dia, aliás, melhor dizendo, no dia que acontecer a semana,
a gente vai estar no início dela fazendo também inscrições. Pedimos que você possa ser o mais rápido possível em fazer sua inscrição, justamente pela grande procura que temos. E o valor da inscrição é um dos mais baixos dos nossos encontros, simpósios e congressos que têm acontecido aqui no Paulo VI. Então, são R$ 20 que você faz esse investimento, a paróquia faz por você, que é catequista, que é agente pastoral, que gosta de estudar a Sagrada Escritura, para haver um repasse também disso. É muito importante isso, que aqueles que possam vir para participar da Semana Bíblica possam repassar, possam reproduzir isso nos seus locais de trabalho, principalmente pastorais. Padre, nós agradecemos a sua participação aqui conosco no programa Em Tuas Mãos, falando um pouco sobre como vai ser a Semana Bíblica Arquidiocesana, né, que vai acontecer do dia 2 ao dia 6 de setembro. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Ana Paula, de uma forma muito concreta. A Comissão Bíblica Arquidiocesana agradece a todo o setor de comunicação da Arquidiocese pelo trabalho fantástico que vocês têm feito, mas principalmente pela divulgação dos nossos encontros e eventos, que têm sido os melhores possíveis, graças à grande divulgação que têm feito em nível de evangelização. Muito obrigado. E dando continuidade às histórias das famílias dos diáconos no quadro Minha Família, Minha Base, hoje nós vamos conhecer o testemunho de fé do diácono Epifânio e da sua esposa Alice. O diácono Epifânio Barbosa é casado há 47 anos com Dona Alice Mesquita. Juntos, eles são pais de 3 filhas e avós de 5 netos. O casal é natural de Oeiras, no Piauí. Em 1965, seu Epifânio veio para Teresina estudar. 3 anos depois, Dona Alice também fez o mesmo percurso. E foi então que eles se conheceram. Começaram um relacionamento e em 1972 se casaram. Mas a caminhada cristã do casal começa quando eles vivenciam o encontro de casais com Cristo na paróquia São José Operário, em 1980. Eu fiz o sétimo encontro de casais com Cristo. E é um verdadeiro encontro realmente que a gente faz, o casal, com Cristo. E daí então começou a minha caminhada na igreja. Através desse encontro, nós começamos a dar palestra, trabalhar na pastoral do batismo, na pastoral familiar e em outras pastorais. Para mim foi assim uma abertura para a minha vida cristã. Até então eu não era participativa, eu pouco frequentava a igreja, eu não vou querer cobrir, não é? Eu ia apenas esporadicamente, no Natal, no batizado. Mas depois que eu fiz o encontro, eu me senti outra pessoa, me mudou, me transformou. Eu vi que eu estava longe de ser aquela pessoa que foi batizada um dia. Né? Porque a gente sabe que no batismo nós recebemos essa missão, não é? De levar a palavra de Deus, de conhecer, de praticar a palavra de Deus, e até então eu não fazia isso. E aí o encontro despertou em mim esse interesse. E diante de tantos compromissos com a missão de servir nos mais diversos grupos e movimentos pastorais, seu Epifânio recebeu um convite especial de seu pároco. O padre João de Deus era o pároco da paróquia São Joaquim. E ele via o nosso interesse, né? Antes de ser diácono, antes desse convite, o padre Damião já tinha dado um empurrãozinho. E o padre João de Deus: Barbosa, tu quer ser diácono? Eu digo: sim, padre. Ele disse: pois você vai ser. E ele disse: eu vou te dar uma carta. Aí ele disse: mas tem que Dona Alice aceitar. Ele fez a carta e eu ingressei, em 2003, eu ingressei no diaconato permanente, frequentei 4 anos e ainda passei uns 2 anos por aí assim para poder ser ordenado. Então, esse horizonte também é muito importante, porque o sacerdote ele enxerga aquele trabalho que a gente faz, né? Então, é muito importante. E a esposa prontamente apoiou a decisão do esposo em entrar para a escola diaconal. Eu fiquei maravilhada, fiquei alegre. Foi o padre que te chamou, foi. Pois você vai ter todo o meu apoio, porque ele foi logo dizendo: você vai ter que fazer uma carta. Faço. Se o problema for a carta, faço.
As 3 filhas de seu Epifânio e Dona Alice já possuem suas famílias. A primogênita Diane fala sobre a contribuição dos pais para a sua formação. Viver a palavra de Deus, viver falando da palavra de Deus, é algo que engrandece, é algo que nos externece, é algo que eu acho que até nos acalma, né? Crescer na fé, crescer ouvindo a palavra de Deus, os ensinamentos bíblicos, né? E assim, isso faz até com que a gente trilhe por caminhos que nos engrandecem em outros setores da vida, né? Então, se eu sou o que eu sou hoje, né? Se eu galguei alguns patamares, né? Em outros papéis sociais que eu desenvolvo, é tudo consequência, né? Dessa vivência, desse contexto que o meu pai e a minha mãe vivenciaram também. Porque quando o pai e a mãe da gente, né? Eles são unidos e eles passam para a gente determinados ensinamentos, é claro que a gente vai, né, trilhar por caminhos mais, digamos assim, seguros. E a pequena Hannah Vitória, filha de Diane, cresce nesse ambiente de espiritualidade e fé. Ela faz sua oração espontânea pela família que tem. Papai do céu, muito obrigada pelo meu dia e pelos meus avós e minha avó. Minha mãe, meu pai, todo mundo da minha família. Abençoe todos eles, que eles sejam com todo o cuidado meu e todo o carinho. Dona Alice faz uma avaliação da vida cristã de sua família, a serviço do Evangelho de Deus e da Igreja. Houve uma grande transformação. Uma grande, você não imagina, uma imensa transformação. A transformação na maneira da gente agir um com o outro. A maneira de ver, a fazer o nosso papel de cristão, que a gente praticamente não tinha, essa oração familiar, esse diálogo mais profundo com os filhos, com tudo. Quer dizer, houve uma mudança muito grande. E o diácono Epifânio, que assumiu esta missão há 9 anos, fala com gratidão sobre a sua vocação ao diaconato permanente. É um trabalho que dignifica a gente. Eu realizo, e principalmente aqueles sacerdotes que nos apoiam, que diz: Barbosa, você é maravilhoso e me faz maravilhoso também. E em sintonia na oração, eles testemunham que o amor de Deus é a base para a união e missão da família. Minha família é minha base. Em tuas mãos. E olha, como nós falamos no início do programa, a igreja dedica este 3º domingo do mês de agosto para celebrar a vocação religiosa. E hoje, de modo especial, você que é menina, moça e deseja ingressar em um convento, mas não sabe ainda os passos que deve tomar, eu convido você a acompanhar esta entrevista. E hoje nós vamos conversar com a Madre Maria do Sagrado Coração, ela que faz parte do Instituto Hesed, e nós vamos conversar sobre o acesso de uma jovem para o convento. Irmã, seja bem-vinda ao programa Em Tuas Mãos. Agradeço muito, agradeço pelo convite e sejam bem-vindos à nossa casa. E a gente começa falando como se dá o início desse processo do acompanhamento vocacional de uma jovem. A quem ela deve recorrer, inicialmente falando? Inicialmente tudo é uma vida de oração, né? É Deus que chama, né? Então não é um sacerdote, não é a família que vai colocar no coração da jovem, né, a quem ela deve recorrer, mas ela mesma ouvindo a voz, né, de Nosso Senhor que chama, e então começar a procurar, né, entre as infinitas congregações que existem, né, vários carismas, para ver o qual ela se identifica e está correspondendo a esse chamado de Deus. No caso da jovem mulher, como se dá esse primeiro contato, né? Porque sabemos que quando são os homens, os padres, geralmente recorrem ao pároco, né? Ao seu padre. E no caso da jovem mulher, a quem ela deve recorrer?
Bem, como eu disse, é o chamado que ela ouve, né? Depois de ouvir esse chamado e não, é a vocação religiosa mesmo que eu quero seguir, né? Deve procurar alguma congregação que ela se identifica, né? E são vários os meios de se identificar. Às vezes se identifica com o hábito, né? E vê uma religiosa na rua, quer saber como ela vive. Então aí o segundo passo seria ir na casa, né, da congregação, né? Temos nosso instituto aqui em Teresina, mas também tem várias outras, né, religiosas. Então ir procurar, né, a pessoa da casa que faz o acompanhamento vocacional e para conhecer melhor. O segundo passo seria esse, né? Procurar o qual ela se identifica e conhecer, saber se é isso mesmo, se é aquela vida que ela quer levar para o restante né, a vocação que ela realmente quer corresponder. Irmã, e como se dá o processo admissional de uma jovem no convento? No Instituto Hesed, a jovem, se for de outro estado, né, não tiver a oportunidade de ter uma casa do nosso instituto na sua cidade, deve entrar em contato ou por telefone ou pelo e-mail, né, do instituto, e a irmã do acompanhamento vocacional vai começar a corresponder, né, enviar questionários, enviar formações que falam como é a nossa vida, dos nossos baluartes, para que possa conhecer a nossa espiritualidade. E a partir de um tempo de acompanhamento, né, havendo essa identificação tanto da jovem com o nosso carisma, né, quanto também do próprio instituto com a jovem, né, porque a identificação deve ser das duas partes. Então ela é convidada para uma experiência interna, né, na qual ela vem, geralmente de 3 meses, né, para conviver com a gente, ver como é o nosso dia a dia, vida de oração, enfim, fazer tudo o que a gente faz, né. E depois dessa experiência, ela volta para casa para ter a certeza mesmo, né, sentir aquela saudadezinha e não, eu quero voltar, né. Então ela volta e é então admitida no nosso instituto, passando pelas determinadas fases de cada formação. E quais são essas fases da formação de uma religiosa? As fases no Instituto inicia com o aspirantado, né, que o próprio nome já sugere, né, tá aspirando à vida religiosa, né, no mínimo 6 meses, de 6 meses a 1 ano por essa fase de aspirantado, mas depende muito da correspondência, da maturidade da jovem, né. Depois vai para postulantado, onde se recebe o escapulário, né, já é um outro tipo de hábito que no ato, né, de entrar no postulantado já diz que agora realmente faz parte do instituto, né, pertence agora à família, né. Após o postulantado, que é em média de 2 anos no máximo, então a religiosa ingressa no noviciado, onde recebe o hábito, né, este hábito que eu estou usando. O noviciado também é na média de 2 anos, né? Pode ser menos, tudo como eu expliquei no início, né? Depende muito da maturidade, da correspondência, essas fases podem variar de tempo, mas eu estou dando o tempo máximo de cada uma. Então, ela é convidada à profissão dos votos religiosos, né? Castidade, pobreza e obediência, né? Que então é quando recebe a aliança, é o que a gente chama de matrimônio espiritual, né? A gente se casa com Jesus. Irmã, e qual o conselho que a senhora dá para aquela jovem que se sente chamada, mas de alguma forma não corresponde, não atende a esse chamado para a vida religiosa? O conselho é não resistir, né? Porque Deus é irresistível, né? A gente não consegue, por mais que a gente tente, né? Muitos santos dizem, né, que fazer a vontade de Deus é o que nos dá a verdadeira felicidade. Então, se essa jovem tem medo, não consegue corresponder, ela nunca consegue ser completamente feliz. Sempre vai faltar alguma coisa no seu coração que ela não vai conseguir saciar com as coisas do mundo ou por mais que tente preencher com outras coisas, né? Então não precisa ter medo, a vida religiosa é uma vida linda, né? É um presente que Deus dá, como estamos no mês, né, das vocações, celebramos também Santa Clara, né, ao qual nós temos muita devoção, e Santa Clara diz que a vocação religiosa é a maior ação de graças que nós devemos dar a Deus, né? Então não resista, né? A gente vê quantos santos são felizes por assumir essa vida, né? E como diz Nosso Senhor no Evangelho, a messe é grande, mas os operários são poucos. Nós precisamos de vocações. Madre, nós agradecemos a sua participação conosco, esclarecendo alguns pontos sobre o acesso da jovem a um convento. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, né? E você, jovem, que está nos conhecendo hoje, seja bem-vinda, venha à nossa casa nos conhecer aqui em Teresina. Temos em outros lugares do Brasil, né? Mas especialmente aqui em Teresina estamos há 13 anos e esperando a sua resposta para vir fazer parte da nossa família. E dando continuidade aos testemunhos de seminaristas aqui da Arquidiocese de Teresina,
Hoje nós queremos apresentar para você a história do seminarista Anderson Santos. O seminarista Anderson Santos começou a sua trajetória no seminário através da equipe de vocações adultas no ano de 2017. Atualmente ele está no 2º ano de teologia e a sua caminhada vocacional começou através de uma confissão. Foi quando ele se sentiu chamado por Deus para uma missão. Já foi com a idade bem madura, digamos assim. Eu estava já na universidade, mas desenvolvendo alguns trabalhos pastorais aqui na comunidade. E uma vez fui questionado por Dom Celso, né? Após uma confissão, ele me fez alguns questionamentos sobre vocação. E eu senti o primeiro despertar, rezei, procurei, a partir de então discernir e saber qual a vontade de Deus para a minha vida. Anderson é formado em letras e já atuava profissionalmente ministrando aulas de português nas escolas, mas abriu mão da profissão para seguir o propósito de Deus. Foi bem desafiante, né? Como eu disse, eu estava na universidade durante todo um período. Eu também me formei logo depois, ainda tinha os sonhos de continuar os estudos, mas, como eu disse, eu procurei com a oração, com a vivência na comunidade, realmente ter uma intimidade com Deus e procurar acertar o que realmente Deus queria de mim, para ser feliz. Embora eu estivesse realizado também na profissão, já ministrava aulas, trabalhava, mas faltava algo. E nessa caminhada ele contou com o apoio também de Padre Gilberto, que era seu pároco na comunidade Nossa Senhora de Aparecida, que faz parte da paróquia de Cristo Rei. O padre fala sobre esse processo de acompanhamento vocacional de Anderson. Foi a própria caminhada na comunidade da nossa paróquia, que ele foi tendo um aprimoramento e aproximação cada vez mais do grupo de coroinhas e da liturgia. E a partir daí, em nossas conversas, a gente foi observando alguns sinais do zelo e do gosto pelas coisas de Deus e da igreja e da liturgia, até que um certo dia ele espontaneamente disse que pensava seriamente em ser padre. A gente já tinha perguntado se esses sinais tinham a ver, e ele confirma, dizendo que tinha tudo a ver, mas que era ainda muito cedo e que preferia dar um tempo para refletir mais sobre o assunto. E a gente respeitou e deu-se esse tempo, e depois de um ano, foi 2, tempo que ele veio mesmo procurar para conversar sobre o assunto, dizendo que queria realmente fazer uma experiência vocacional. E foi na comunidade Nossa Senhora Aparecida que Anderson começou a se engajar nos serviços da igreja e a conhecer mais sobre a palavra de Deus. Não fui batizado aqui, também não fui crismado, mas foi aqui que eu trabalhei como catequista, que eu também coordenei grupo de coroinhas e também algumas atividades no campo litúrgico, né, que eu pude ajudar, e conheci os grupos, os movimentos, as pessoas, e me senti realmente acolhido, abraçado e filho mesmo da comunidade. Na mesma paróquia, Anderson conta com o apoio também de pessoas especiais na sua vida, como a sua amiga Marilene. É uma amizade quase de mãe para filho, né? Então considero o Anderson um grande amigo, e também por causa dos meus filhos, que têm uma amizade com ele, terminou com que eu tivesse esse sentimento por ele, mesmo de um filho, que eu cuido, que eu pergunto, a gente se comunica muito. E quando ele chegou para a senhora e disse que estava no seminário, que queria ser padre, como a senhora reagiu? Muita alegria, nós ficamos bastante satisfeitos, porque o Anderson, antes mesmo dessa decisão, eu e meu esposo e meus filhos fazíamos missão, fomos um ano para Lagoinha, e o Francílio convidou o Anderson para fazer missão, mas até aquele momento a gente não sabia, né? E foi uma alegria para nós todos lá de casa, saber que o Anderson tinha tomado essa decisão. Então o que restou para nós é a oração, a gente reza muito pela vocação dele. Em relação ao apoio da família, Anderson conta que no início houve uma certa resistência por parte dos pais. A família, né,
apoia, mas de certa maneira eu já tinha saído de casa há algum tempo, né? Mas eles ficavam meio assim, meu Deus, foi estudar, se formou, trabalhava, agora quer ser padre. Não entendiam muito, né? Agora eu acredito que eles já entendem mais e apoiam bem mais também, né? E guiado pela luz de Deus em sua vida, o seminarista Anderson Santos segue convicto de que está no caminho certo. Me sinto feliz e, sobretudo, confiante que Deus me ajudou até agora e vai me ajudar na caminhada nos próximos anos que ainda estão por vir. Na última semana, no dia 9 de agosto, membros da União dos Juristas Católicos do Piauí, a UJUCAP, estiveram reunidos no Centro Pastoral Paulo VI para tratar sobre a causa de beatificação e canonização do padre Pedro Bausi. Na ocasião, além dos juristas, a reunião contou também com a presença do padre Igor Torres, que recebeu a missão de conduzir os primeiros passos desse processo. Nós estamos numa etapa preparatória, uma fase preliminar. Não é que o processo tenha sido oficialmente aberto, mas nós fizemos um tipo de consulta prévia. Uma consulta em 3 etapas, já foram feitas 2. A consulta aos bispos da província eclesiástica, que foi assinada no dia 5 de julho deste ano de 2019, e a consulta aos fiéis, aos diocesanos, através de um edital assinado por Dom Jacinto, no dia 25 de julho, que foi lido em muitas igrejas de nossa arquidiocese. Nós agora estamos esperando uma 3ª consulta, essa que é feita à Santa Sé, pedindo a abertura oficial do processo para iniciar aquilo que nós chamamos a fase diocesana da causa. O padre Pedro Bausi ficou conhecido no Piauí pelas obras sociais realizadas na região da Vila da Paz, localizada na zona sul de Teresina. O presidente da UJUCAP explica sobre o apoio do grupo nesse processo de beatificação e canonização do padre Pedro Bausi. O processo, a fase diocesana do processo, ela já está bem encaminhada. E agora é colher depoimentos de pessoas que tiveram para tentar fazer uns milagres, a questão da fama de santidade, preparar todo um dossiê para quando o processo chegar a Roma, na fase romana, ele já está bem provido de provas, de elementos que realmente possam apressar a canonização do padre Bausi. O padre Igor fala também sobre as expectativas em relação a todo esse processo. A ideia é que toda a igreja participe e tome conhecimento da causa. Nós queremos cada vez mais envolver toda a arquidiocese de Teresina nessa causa. O padre Pedro é uma figura importante não só para a Vila da Paz, para a paróquia onde ele atuou, mas para toda a nossa igreja diocesana e, por que não dizer, para outras igrejas diocesanas onde ele esteve também. Então, o grupo dos juristas católicos, mas também outros grupos leigos, quanto mais se envolverem aí, mais tem a ganhar pelo testemunho de vida e de santidade deste grande homem, e mais também nós temos um modo de envolver, congregar a nossa diocese numa causa tão nobre como é essa, e tão especial como é uma causa de beatificação e canonização. Lembrando que essas e outras informações você também acompanha no nosso site arquidiocesedeteresina.org.br. Em tuas mãos. Você já imaginou um padre de batina jogando bola? Pois é o que você vai acompanhar agora no quadro Vocação, Saúde, Corpo e Mente. O padre Ayrton de Maria entrou no seminário em 2002, movido pelo chamado para o sacerdócio. Antes do seminário, ele já realizava missões em comunidades carentes, vivia com os pobres nas invasões na Santa Maria da Codipe e na Vila Irmanduce. Até se ordenar padre, ele passou por um longo período de estudo e discernimento vocacional. E há 2 anos exerce com gratidão esse ministério que lhe foi confiado. A sua primeira e atual paróquia é a de Santa Cruz, localizada no município de São Gonçalo do Piauí. E a nossa equipe viajou até a cidade, não somente para conhecer um pouco mais da missão de Padre Ayrton, mas também para saber sobre a sua habilidade com os pés, especificamente com o futebol. Padre, de que forma o futebol entra na sua vida?
Sempre, já desde criança, eu sou natural de Chapadinha do Maranhão e brincando com os meninos próximo lá de casa mesmo, ali com uns 7, 8 anos, eu já tinha esse gosto pelo futebol. Estudava, mas a maioria do tempo eu ia mesmo atrás da bola, ia brincar, ia jogar com os meus colegas. Então, desde criança já gostava muito de jogar bola e passava assim um sonho um dia, né, de jogar bola em algum time, mas esse amor mesmo pelo futebol desde criança, desde pequeno. Como foi esse processo até o senhor ser sacerdote, virar sacerdote, entre essa divisão, né, o futebol e o sacerdócio? Como foi tudo isso? Meu pai teve um problema de saúde e teve que ir para a capital, porque lá tinha as melhores condições médicas. Mas eu confesso para você que eu fui para lá, mas pensando só no futebol. Ele queria que a gente estudasse, claro, eu estudava, né? Mas eu tinha assim no meu coração que eu queria jogar a bola mesmo, em algum time grande. E fui, e logo descobri uma escolinha lá na Semel. Lá eu pratiquei 5 anos lá nessa escolinha. E sempre aquele desejo, eu estudava, mas lá no fundo era um sonho mesmo de jogar bola, né, num time profissional. E essa escolinha nos preparava também para futuros times, né, para a gente jogar em outros times. E a gente tinha toda uma formação também lá, a gente treinava, começava 3 horas o treino. E eu ainda muito jovem, adolescente. E ali por volta dos meus 15, 16 anos, a gente teve uma oportunidade, o nosso time foi escolhido para jogar na Espanha. A gente ali muito adolescente, mas cada um com um sonho, né? A gente ia para lá e depois ia fazer um teste, né, lá naquele país e para jogar. E dentro de mim tinha assim uma certeza, né? Que se eu fosse eu ia ficar. E eu fui escolhido dentre vários meninos, né? Ao todos nós somos naquela época era para ir 20 meninos e eu estava incluído no meio deles, né? Fazia gol, me destacava ali na frente, né? E o professor sempre dizia para mim, olha, se tu não entrar para as coisas do mundo, tu vai ser um bom jogador. Mas eu gostava tanto de futebol que eu nunca tinha viajado assim para um lugar distante, né? Imagine viajar para a Espanha, né? E a gente estava organizando nosso passaporte, aqueles movimentos, mas eu tinha que jogar bola. E eu fui brincar lá perto de casa, no campinho, e lá machuquei meu joelho. Foi uma grande frustração da minha vida assim, que eu tive, né? No primeiro momento, tão novo, né? Me deparar com algo que eu não ia ser possível. E ali eu me machuquei, né? Naquele jogo, e eu fiquei fora da viagem, né? Foi um momento muito difícil, porque eu ainda cheguei no aeroporto, e ver aquela pessoa que não estava para viajar e ia agora no meu lugar, né? Então foi um momento muito forte. Chorei quando eu vi aquele avião saindo. Que a imagem que eu tinha era que aquele avião levava meu sonho. Aí eu fui deixando um pouco o futebol nesse sentido. Só jogava bola mais era em chácaras, porque as pessoas me contratavam e davam um agrado para a gente. E eu achava bom a gente ir para lá e depois do jogo tinha aquela que nós chamamos, né, vou usar uma expressão agora, já que nós estamos dentro do futebol, né? A gente usava a expressão da resenha, né? Que depois tinha aquela cervejinha, aquele momento tudo. E eu fui gostando daquilo, né? Vivendo aquele momento de adolescência, passando já para a juventude. E fui deixando um pouco assim, o horizonte do profissional mesmo. E aí eu fui para o seminário, depois de uma conversão em 95, deixei as coisas do mundo, né? Me voltei totalmente para Deus e deixei um pouco o futebol. Mas lá no seminário teve um campeonato e me chamaram para jogar. E lá ninguém sabia que eu jogava bola. E mandaram o pior jogador para me marcar, né? Aí eu queria mandar aqui uma lembrança ao padre Amadeu, que foi meu reitor. Ele sempre dizia, rapaz, segura esse Ayrton aí, que esse homem não, que a bola cai no pé dele é gol. O padre Ayrton de Maria que tem um diferencial, ele joga de batina. Me conta essa história, padre. Pois é, eu já fez agora 2 anos, né, que eu fiz 2 anos de sacerdócio e eu estou usando a batina com esse tempo de sacerdócio. Nós sabemos que a batina, ela hoje não é o mais obrigatório, mas é opcional. E eu resolvi, irmã, assim, usar a batina. Tem me ajudado muito, né, na parte da evangelização, das pessoas que chegam perto de mim. A minha maior alegria é quando eu vejo uma criança me chamar de padre. Meu coração
se enche de alegria, né? Aí às vezes passa, não entende nada, assim, quase nada, né? Mas padre, ó o padre, mãe, ó o padre, mãe. Aqui dali para mim me enche. E também me faz também, claro, não é a minha batina que vai me tornar, né, com as virtudes, muito pelo contrário. Mas me ajuda sim, né? Me ajuda, eu visto a batina, eu ando com ela todo o tempo na minha casa, na paróquia, e tem me ajudado muito mesmo, é muito significativo. Às vezes as pessoas me param no centro de Teresina, também tive quando eu vou em outros lugares, estive agora em Brasília, uma senhora saindo do aeroporto falou: padre, por favor, padre, me abençoe, eu estou passando um momento muito difícil. Então são situações assim que ajudam muita gente, né? Claro, independente dos que não usam batina, não estou querendo entrar, mas eu digo, tem me ajudado muito, muito. Porque as pessoas olham e fazem essa associação, né? E até o jogo, né? Então as pessoas disseram assim: padre, você tem que jogar de batina, padre, que as pessoas querem ver você de batina. Eu disse: não vai ter problema não, eu vou jogar de batina mesmo. Não tem muita dificuldade, eu consigo correr normalmente, né? Faço até gol quando deixo. E de que forma o esporte tem lhe ajudado, né? O futebol tem lhe ajudado nessa sua missão como sacerdote? Hoje as pessoas, pelo menos alguém que nem ia na igreja, né? Aí tem até uma conversa comigo na quitanda, né? Fala: padre, né? Você joga bola, padre, né? Ah, padre, eu vi lá teu jogo, né? Eu falo: você viu o jogo? Pois é, agora vai ver na missa. Domingo tem a missa para tu ir, né? Vamos lá, vou te ver lá na missa. Não foi ver lá o meu jogo, agora tu vai ver a minha missa. Eu também prego também na missa. Então esse diálogo assim me aproximou muito, muito mesmo com a comunidade, né? E com jovens, né? Os jovens, eles gostam de esporte, né? Aqui nós temos um grupo grande chamado Missionário D3, né? Quer dizer Pai, Filho e Espírito Santo. A gente se reúne, brinca, a gente faz um jogo, depois a gente vai comer uma pizza com ele, depois a gente assiste um filme de santo, né? Como eu sempre digo para eles: vale muito a pena ser de Deus, Deus não tira nada nosso. Então eu percebi que o esporte, né, consegue alcançar, né, certos corações, né? Ou alcançar os corações das pessoas que estão mais distantes. Porque na hora de um futebol a gente está mais leve assim, né? Está mais tranquilo, as pessoas ficam, está mais aquela abertura. Então vamos lá jogar bola então. Vamos sim, eu vou ver aqui se eu consigo mostrar um pouquinho do que eu sei. Agora é hora de partir para jogo, mas antes tem um momento de oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora sim, times escalados. É a partida entre os amigos do padre e os jovens da JC. Logo no início tiveram algumas oportunidades perdidas. Veio o cansaço físico também, parecia que o padre Ayrton não iria aguentar por muito tempo. Mas quando menos se espera, o camisa 13 chuta para a área do gol e padre Ayrton, de calcanhar, manda a bola para o fundo da rede. 1-0. O segundo gol veio também com uma jogada ligeira pela grande área. O padre arrematou e chutou para gol. Os jovens da JC diminuíram o placar, marcando um gol quase no final da partida. Mas nos minutos finais, padre Ayrton aumentou o placar para o seu time. Final, amigos do padre 3 e a JC 1. Quem joga com o padre Ayrton fala da sensação de ver um padre dentro de campo jogando de batina. Apesar de tanto tempo já afastado dos gramados devido às funções sacerdotais, mas ainda demonstra uma certa habilidade, um certo domínio de bola, brinca com as crianças na praça e demonstra. Várias páginas já do Instagram já postaram postagens dele jogando porque realmente tem habilidade nos pés. Pra gente aqui é uma coisa inusitada, né? Mas ele é um bom jogador. Craque, eu nunca tinha visto um padre jogando. E no fim do jogo, o padre avalia não somente a partida, como também a sua missão. Padre Ayrton, a avaliação da partida, 3 gols num campeonato aqui em São Gonçalo. Pois é, mais uma vez a gente foi surpreendido, né, pelo padre Ayrton fazendo os gols. Mas antes de tudo eu queria lembrar uma passagem do apóstolo São Paulo, que ele diz que com os pequenos eu me fiz pequenos, com os grandes eu me fiz grandes, para salvar alguns. Então minha missão aqui também é como um padre, eu estou jogando como um padre Ayrton de Maria.
vocês viram aí o respeito, né, que ele tem com a minha pessoa. E dizer assim para vocês que não existe uma coisa mais feliz no mundo do que ser padre. E ainda padre que joga bola. Não tem assim uma alegria. Como eu falei para vocês no início, eu tinha um sonho e Deus me mostrou um sonho muito maior do que aquilo que eu pensava, que era ser padre da Igreja Católica. Então assim, me uniu 2 sonhos. Um sonho de jogar bola, e aqui eu estou jogando bola, e mais ainda, como um padre. Em tuas mãos. Nós vamos acompanhar agora no quadro Artista da Fé a história de missão do Ministério de Dança e Artes do Grupo de Oração da Paróquia de Santa Terezinha do Menino Jesus. Não é simplesmente uma prática corporal ou apenas uma exibição artística. A dança, dentro do Ministério de Música e Artes Turíbulo do Senhor, carrega toda uma mensagem que proporciona uma evangelização através da arte. O grupo pertence à paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, no bairro de Seu 2, e surgiu através do grupo de oração da Renovação Carismática Católica da paróquia. O ano de formação foi 1995. O ministério começou, o Ministério de Dança, na verdade, o Ministério de Música e Artes, e tem a expressão de dança e teatro, né? Ele surgiu com o desejo de levar a palavra através da arte, né? No coração de algumas meninas que na época faziam parte, e brotou o desejo de não só pregar a palavra como pregação na música, mas levar a palavra através da arte, levar através da dança, do teatro. E o grupo se apresenta em vários eventos e missões da igreja. Mas antes de qualquer apresentação, vem um momento de oração. O carisma do grupo de oração Turíbulo do Senhor é a intercessão. Tá? Então, tudo que nós fazemos, através até mesmo da arte, né, da dança, primeiramente a gente faz a nossa oração para ver aquilo que Deus realmente quer para o ministério, o que Deus realmente quer para aquela atuação. Nós rezamos, porque o Senhor sempre tem a falar para a gente. Ele sempre nos revela a música, a cor da roupa, como que Ele quer. E é fundamental, né, a gente escutar o que Deus quer, para só assim a gente fazer a vontade dEle e evangelizar e conseguir, né, realizar a nossa missão, que é evangelizar através da arte. Ângela Machado faz parte do Ministério de Música e Dança há mais de 10 anos. Para ela, é gratificante vivenciar tal missão. É muito aprendizado, porque a cada missão que a gente faz, né, a cada encontros que tem mesmo, que a renovação nos promove, a gente sempre descobre mais coisas. O Senhor sempre nos revela aonde devemos ir, como devemos fazer, como devemos abordar. Então, para nós, renovação é muito gratificante todo esse serviço, todo esse momento de oração, de encontro com os irmãos, essa comunhão de amor. Por outro lado, o Ministério tem despertado talentos até para quem não tinha nenhuma afinidade com a dança. O meu contato com a dança era nenhum, né? Eu não sabia dançar, não sabia fazer nada, né? E daí eu tive o chamado de Deus através do ministério que já faziam parte, né? E daí eu via dentro da igreja e dizia para mim mesmo, olha, um dia eu quero estar ali, um dia eu quero estar dançando. E aí foi despertando aquele desejo de evangelizar, de dançar. E daí eu fiz parte, né? Hoje eu sou formado, né? Eu quis me formar na dança para me poder ajudar a igreja. Atualmente, o Ministério de Música e Artes Turíbulo do Senhor conta com 22 servos que evangelizam através da música e da dança.
Ave cheia de graça. A saudação mariana está nos indicando, irmãos e irmãs que nos acompanham neste programa Em Tuas Mãos, que hoje a Igreja celebra a Assunção de Maria. No Oriente cristão, esta solenidade é chamada a Dormição de Maria. E essas duas palavras já nos indicam o mistério da fé que está escondido atrás dessas denominações diversas. Quando no Oriente cristão, no século IV, passou a se celebrar a Dormição de Maria, se falava da morte como sono. Quer dizer, o corpo de Maria não conheceu a corrupção, o que seria o sinal da morte completa. Quando nós falamos da Assunção, nós falamos também de que a realidade humana, corpórea de Maria, foi também elevada ao céu, foi glorificada, de modo que a sua realidade humana, terrena, já participa plenamente da glória de Deus. Seja dormição, seja assunção, falam da mesma realidade. Ela foi assunta, ela foi assumida completamente por Deus para estar na sua glória, para estar na sua casa, na morada que Ele lhe preparou. E é assim que, já desde os tempos antigos, a Igreja pensa como aquela que foi a primeira morada de Deus poderia conhecer a corrupção, ser destruída. O próprio Deus resgataria ou não essa morada que Ele próprio preparou e escolheu para o seu filho. Não escolheu um palácio para ele nascer, não escolheu um berço de ouro para ele ser deitado, mas preparou o seio virginal de Maria com toda a santidade para que Jesus ali nascesse e se desenvolvesse. Então, quando nós contemplamos a Assunção de Maria, não estamos falando de uma elevação cósmica ou cosmológica, se quisermos, como se ela subisse como num foguete, num avião, para além das nuvens. A Igreja não pensa assim. A Assunção de Maria significa a sua realidade humana foi assumida totalmente por Deus. Ela está agora realmente na glória de Deus. Isso em consequência de que Ele, tendo escolhido a ela para ser a mãe do seu divino Filho, a glorificou, como um dia também nos glorificará. Por isso, a festa da Assunção não diz respeito apenas a Nossa Senhora. A festa da Assunção diz respeito a nós, a mim, a você, a cada um de nós, porque a nossa realidade humana já está na glória em Cristo, depois em Maria. Isso sinaliza o que Jesus disse é verdadeiro. Nós um dia estaremos em corpo e alma com Ele na casa do Pai. Então ela é sinal, é esperança para um povo ainda em caminho. Faz poucos dias, no dia 16, a nossa cidade de Teresina, que completou 167 anos, festejava também sua padroeira, a Virgem Maria, com este título de Nossa Senhora do Amparo. De fato, duas festas marianas, a Assunção de Maria, Maria no mistério da sua proteção, do seu amparo a nós, faz com que nós, filhos, nos alegremos por homenagear esta Mãe Santíssima e confiar a ela nossas famílias, confiar a ela as pessoas que vivem a sua consagração como religiosos, religiosas, nesse terceiro domingo que é dedicado à vida consagrada, e entregar a ela também a nossa cidade sob o seu amparo maternal. Por hoje é só, meu irmão, minha irmã. Muito obrigada pela sua companhia aí do outro lado, neste tempo aqui dedicado ao programa Em Tuas Mãos. Que o Senhor possa abençoar esta sua semana, que você tenha um abençoado dia. E a gente já tem um encontro marcado, é no próximo domingo, com mais Em Tuas Mãos.